Páscoa se aproximando e pouco se ouve falar sobre a data. O reflexo da pandemia do coronavírus vai afetar as vendas dos chocolates. De acordo com uma pesquisa da Fecomércio, a Páscoa deve movimentar aproximadamente 500 milhões de reais no estado do Rio, metade do valor do ano passado. Eu converso com Rafael Zanderer, economista do Instituto Fecomércio RJ. Obrigada pela participação aqui com a gente. E de acordo com a pesquisa de vocês, o número de consumidores que devem presentear na Páscoa deve cair 51% em relação ao ano passado. Obviamente que também mais um reflexo da pandemia do coronavírus. Essa queda pode representar mais lojas fechadas e mais desempregos? Eu acho que o que vai, no final das contas, determinar se a loja vai fechar ou não é a crise, né? A crise aqui, o estado do Rio de Janeiro foi acometido, em particular a crise do coronavírus que trouxe, tá? Eu acho que o maior fator determinante do fechamento de lojas é o impedimento de circulação de pessoas, né? Mas para aqueles estabelecimentos, né, comerciais que dependem muito dessas datas comemorativas, né, eu acho que isso é um choque adicional. Né? Então, imagina uma empresa que se preparou o cronograma dela para fazer vendas eh, na Páscoa. Né? Agora ela vai perceber essas vendas frustradas. Então, você adiciona um componente de prejuízo adicional, né? A, a queda do faturamento, da demanda que já vem acontecendo em função da crise. Tá, então a gente pode afirmar que a gente vai ter uma Páscoa atípica, tanto para as famílias quanto para os comerciantes. Não, isso não existe dúvidas em relação a isso, né? Por parte dos consumidores ou dos demandantes, vai ser atípico, porque eles vão comprar, menos pessoas vão presentear os seus, enfim, os seus familiares com presente de Páscoa, bombom, chocolate, tá? Isso é compreensível, uma parte importante das pessoas já estão desempregadas. Eu acho que é sempre importante lembrar ah, dos ambulantes. Essas pessoas ficaram imediatamente, quase que imediatamente desempregadas depois da quarentena ou depois que as pessoas pararam de circular. Então, essas pessoas naturalmente não vão dar presente, ou se vão dar presente, vão dar presentes mais baratos. Tá? Agora também tem Segundo, um item curioso, o Rafael, dessa pesquisa com relação ao valor dos presentes, que na realidade o valor permanece o mesmo, mas vai ter uma queda considerável com relação ao número de pessoas que vão estar presenteando, algum parente, amigo, não é isso? com certeza, menos pessoas vão presentear, tá? Eu acho que menos pessoas vão presentear, uma parte porque está desempregado, outra parte porque talvez não faça sentido presentear. Então eu vou, né? As pessoas estão com medo de ir para o supermercado para fazer compras. Faz sentido que elas saiam para fazer compras, comprar um chocolate para dar para um amigo. As pessoas estão sem ver os seus amigos há 3 semanas, né? As pessoas deixam de ver os seus familiares, né? Então que são amigos, enfim. Então, acho que tem dois aspectos, né? Tem, primeiro, as pessoas deixam de comprar presente porque uma parcela está desempregada e outras estão talvez um pouco preocupadas com o futuro da trajetória da sua renda, não sabem se vão ter emprego ou se não vão, se vão permanecer no emprego diante da crise. E tem outro aspecto comportamental, né, desse novo código de conduta que o vírus impõe, que é de não poder circular. Então, talvez não faça sentido comprar chocolate para presentear se eu não posso ver o presenteado, né? Então, desse aspecto. Tem uma outra coisa, o ticket médio, o preço do ticket médio do presente se manteve, né? Isso a princípio é uma coisa curiosa, porque a gente esperaria que o preço do ticket médio fosse cair. Afinal de contas, a gente está numa crise, né? Se comparado ao ano passado, que bem ou mal a economia do estado do Rio de Janeiro estava crescendo. O que está E se acontecendo? manteve nesses R$ 100, que na realidade foi o valor também que foi constatado na pesquisa do ano passado. Exatamente. Mas o que está acontecendo, né? As pessoas que são mais pobres, que davam presentes mais baratinhos, não vão dar presente, né? Então, por esse lado, a gente deveria esperar que o preço do presente aumentasse, né? Mas as pessoas que davam presentes mais altos, né, com preços mais altos, também vão dar presentes mais baratos. Então, você tem duas forças que se compensam e que, no final das contas, mantêm o ticket médio do presente mais ou menos constante em R$ 100. Tá. E o que mais essa pesquisa constatou, Rafael? Não, acho que o fundamental é o seguinte: como menos pessoas, né? Você falou, 50% de queda no número de pessoas que vão presentear, né? Qual é o impacto mais direto, visível e importante disso? No ano passado, né, a Páscoa faria circular na economia do estado do Rio de Janeiro algo em torno de R$ 1 bilhão, tá? E agora,
né? Você tem uma queda de 50% do número de pessoas que vão presentear e o ticket médio mais ou menos constante, né? Então agora a gente vai fazer girar, movimentar na economia 500 milhões. Então uma queda A significativa. metade. A metade. Então, voltando à questão inicial, os estabelecimentos que se prepararam para isso, ou cujas receitas são muito dependentes dessa data comemorativa em particular, que é a Páscoa, vão ser mais afetados do que os outros, não tem jeito. Agora, Belo Horizonte, por exemplo, as lojas que vendem chocolate, elas abriram essa semana. Será que, de repente, uma atitude como essa não poderia surtir efeito aqui no Rio? Eu acho que do ponto de vista do comércio surte efeito, né? Se a partir de hoje a gente liberar as pessoas para saírem, né? Eu acho que uma parte vai ficar em casa, né? Eu acho que tem uma parte da população que não deixa de sair de casa por causa da quarentena. Ela fica em casa porque ela pode ficar em casa, né? Os seus empregadores entenderam que é melhor para elas ficar em casa. Então, independentemente de ter quarentena ou não, essas pessoas não circulariam, tá? Mas tem uma outra parte que é mais influenciada pelo que a quarentena diz. Se essas pessoas vão para a rua, essas pessoas vão consumir mais, é um fato, tá? Então, do ponto de vista exclusivo do empresário, seria melhor, claro, né? Agora, me parece que é um consenso, talvez, existe um consenso que o primordial agora é evitar a aceleração da curva de contaminação, tá certo? Então, existe aqui uma troca de curto prazo que é, olha, a gente pode liberar mais pessoas para a rua agora, e isso vai fazer bem a alguns comerciantes, mas vai fazer mal talvez à saúde das pessoas, né? E parece que a gente chegou a um consenso de que é melhor agora proteger a vida das pessoas, colocar a economia de certa maneira para hibernar, tá? E depois tomar as medidas necessárias para estimular a economia. Na minha opinião, o que é o razoável a se fazer, tá? Protege a saúde das pessoas para evitar que os leitos dos hospitais fiquem completamente abarrotados de pessoas, tá certo? Coloca a economia, isso vai colocar a economia para dormir durante um tempo, garante a sobrevivência das empresas e dos empregados, tá? Tomando medidas, e depois que a pandemia for, de certa maneira, controlada, o governo federal pode adotar medidas de estímulo à demanda para, de certa maneira, compensar a perda que vai invariavelmente acontecer em março. A gente já percebe essa perda em março, já tem alguns indicadores que indicam isso, e abril. Isso é um fato incontornável. Para finalizar, a próxima data comemorativa é o Dia das Mães, como você mencionou no início da nossa entrevista. Caso o isolamento continue, Rafael, qual deve ser a estratégia para minimizar o impacto sobre o comércio? Eu acho que a principal estratégia a gente tem que. A estratégia que mais resultado pode dar para o comércio agora é o seguinte: vamos ficar em casa, né? A gente adota medidas para ajudar os comerciantes, isso é absolutamente indispensável, né? Você não consegue segurar um comerciante em casa se ele não estiver recebendo de alguma maneira auxílio, tá certo? Então, duas medidas têm que ser tomadas concomitantemente. Você fala para o comerciante, fique em casa, eu vou te dar um auxílio para você sobreviver, eu vou te dar crédito para você conseguir fazer frente às suas despesas, porque dessa maneira a gente controla mais rapidamente a pandemia e consegue mais cedo liberar as pessoas para consumirem. Do contrário, a gente não vai conseguir resolver a situação, tá certo? Você queria falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma Não, coisa, Rafael? acho que não. Acho que não. Mas é isso, é porque a estratégia parece um pouco generalista, mas eu acho que é isso, sabe? É, não, não tem muito. Isso é uma coisa meio quase desagradável de falar, mas não tem muito que o comerciante possa fazer, né? Não é, talvez não seja nem responsável falar, gente, vai vender chocolate na Páscoa, porque não ajuda, você coloca em risco o controle da doença, você meio que eterniza a doença, né? Então vamos resolver logo tudo agora, que é o seguinte. Primeiro lugar, a saúde. Primeiro Segundo lugar, a lugar, a gente saúde. pensa na economia. Todo mundo fica em casa, né? Mas garante a sobrevivência desses caras, dos empresários, porque afinal de contas não dá para falar, ó, fica em casa aí sem nenhum dinheiro, né? E o cara não consegue pagar a conta, não consegue pagar a conta de empresa, não consegue pagar as contas pessoais. Então, fica em casa, mas a gente vai te ajudar. Né? Então, por isso que a gente falou no início, a necessidade de crédito barato e tal. Resolve isso, controla a curva e depois começa a liberar as pessoas, faz teste de massa, libera as pessoas que estão saudáveis, e aí você coloca a economia para rodar já no positivo de novo. Né?
Mas não adianta, libera agora, porque daqui a pouco a gente vai ver os leitos dos hospitais absolutamente abarrotados. E aí volta E a tudo atrás. saúde... Não, porque a gente fica indo e voltando. Então vamos supor, todo mundo libera agora. Liberou todo mundo pode ir. Eu acho, como eu te falei, algumas pessoas nem vão, porque estão com medo. Mas uma parcela vai, porque eu acho que é mais influenciável pelo que o governador fala. Aí todo mundo vai. Aí aumenta a contaminação, aumenta o número de internações, daqui a pouco o SUS fala, cara, eu não consigo, eu não tenho capacidade para isso tudo. Né? Aí tem que voltar atrás de novo, para tudo de novo. E aí fica o negócio, não vai, não vai, vai, não vai. Então é melhor, controla agora, controla a curva, e daqui a pouco as pessoas vão poder sair para consumir. Se não fizer isso agora, você estende o problema até maio, que é o Dia das Mães. Entendeu? Então, libera agora. Daqui a pouco vai aparecer, o pico vai voltar. Então não adianta. Então a estratégia não é estratégia do empresário, é uma estratégia de poder público, né? Tá ótimo, Rafael. Obrigado, Muito Nívia. obrigada. Obrigada a Obrigado. você.